Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que aconteceu no ano de 2014 na Inglaterra. E foi um caso que nunca tinha acontecido por lá. Esse caso chamou muito a atenção de todos aqueles que estavam presentes no momento do crime, também de todos aqueles que se envolveram com aquilo. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, envolvendo casos criminais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, deixa o like logo no início do vídeo para não esquecer e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso William Cornick. William Cornick nasceu no dia 26 de junho de 1998 em Leeds, em West Yorkshire, na Inglaterra. Quando tinha 6 anos, seus pais se separaram, mas o William não teve problemas em casa. Seus dois pais eram bem presentes em sua vida e ele também se dava muito bem com seus outros irmãos. O Will tinha um bom comportamento em casa e na escola também, ele tirava ótimas notas, digamos que era um aluno exemplo, e só que alguma coisa aconteceu com ele que os seus colegas, seus amigos perceberam que ele começou a demonstrar um comportamento anormal. Um fato que aconteceu com ele, que fez ele ter essa mudança em seu comportamento, aconteceu no ano de 2013, quando ele descobriu que tinha diabetes e precisaria utilizar a insulina. Então, aquilo mexeu muito com ele, porque ele sabia que não poderia participar do exército, porque eles não aceitam homens que tenham diabetes igual aquela que ele tinha. Então isso afetou muito a cabeça dele e a partir desse momento ele mudou o seu comportamento. No Natal daquele mesmo ano, ele mandou várias mensagens perturbadoras através do seu Facebook durante as suas férias de Natal. Ele disse que sua professora de espanhol, chamada Anne Maguire, merecia ser torturada e morta. Ele também perguntou a alguns de seus amigos se eles queriam matar a professora em troca de 10 libras. Ele tinha um ódio mortal pela sua professora de espanhol e no mês seguinte ele fez mais comentários sobre a morte dela na internet. Mas o seu desejo de matar não parava por aí e ele também tinha a intenção de matar 2 de seus professores, chamados Andrew Kellett e Sinead Miley. Mas a professora Maguire sempre foi o alvo do Will. Ele parecia que odiava ela como se ela fosse a pior pessoa do mundo e isso tem um pouco de explicação. A professora, a gente pode dizer que pegava bastante no pé dele, porque ele era um menino muito inteligente, mas às vezes ele não demonstrava toda a sua capacidade. Então ela pegava no pé dele, dizia para ele se esforçar mais um pouquinho e tal, coisa de professora. Só que ele não gostava disso. Ele só queria ficar quieto na dele, na escola, não se envolver com mais nada, mas a professora sempre dava uns toques nele e ele não aceitava isso. Em fevereiro de 2014, a professora Maguire proibiu o Will de ir numa viagem escolar porque ele não tinha feito os trabalhos de casa. O Will ficou extremamente bravo com toda essa situação e mesmo assim ele foi para a tal viagem escolar e ele achava que a professora não tinha o direito de proibir ele de ir nessa viagem, então todo esse ódio que ele tinha contra ela aumentou mais. No dia 28 de abril de 2014, o Will estava com 15 anos na época e, como de costume, foi para a escola naquela segunda. Mas naquele dia ele já tinha um plano em sua cabeça e no meio do seu material escolar ele colocou uma faca que roubou de sua casa. Will estudava na Corpus Christi Catholic College desde a sua 7ª série. A escola está localizada na mesma cidade na qual ele morava, em Leeds. Estando com a faca na mochila, ele fez questão de mostrar para uma série de colegas. Ele não queria esconder aquilo, ele queria deixar muito claro o seu plano para qualquer pessoa que ele falava, qualquer pessoa que ele encontrava no corredor. Ele mostrava a faca. Os seus colegas não levaram aquilo muito a sério, acharam que era apenas mais uma brincadeira do Will, não deram muita atenção àquilo. As pessoas simplesmente ignoraram que o jovem estava com uma faca na mochila.
O Will, ele assistiu às 2 primeiras aulas de uma forma normal, sentado no seu lugar de costume e tal, até que a 3ª aula iniciou e ele sabia que nesse momento a professora Maguire estava numa sala de aula, mais ou menos próxima da qual ele estava. Ele sabia que alguns alunos teriam aula de espanhol, então ele começou a botar em prática o seu plano. Naquele dia, a professora estava revisando a matéria porque estava muito próximo de um dos exames mais importantes do ano e na sala de aula onde a professora estava tinha em torno de 15 a 16 alunos com ela. O Will mexeu em sua mochila, pegou a faca, escondeu ela dentro da manga da camiseta que ele utilizava, ele olhou para um de seus colegas, piscou, se levantou do lugar onde ele estava e foi em direção à sala de aula da professora de espanhol. Como a professora estava muito entretida, ensinando os alunos, conversando com os alunos, ela não viu quando o Will entrou na sua sala de aula e ela estava completamente indefesa naquele momento quando ele atingiu ela várias vezes com a faca e ele acertou a região das suas costas e também o seu pescoço na frente de mais ou menos 15, 16 alunos. Ele acertou a professora cerca de 7 vezes. Mesmo sangrando muito, ela tirou forças o suficiente, ela se levantou e foi em direção ao corredor. Quando ela chegou no corredor, uma outra professora chamada Susan Francis, ela ouviu os gritos, ouviu todo aquele barulho e ela foi conferir o que estava acontecendo quando ela se deparou com a professora de espanhol sangrando muito. Ela pegou a professora, levou até uma sala, trancou a porta com o próprio pé, porque o Will foi atrás, que ele queria, digamos que, terminar o trabalho. Ela estava muito desesperada, mas também foi forte o suficiente para ajudar a professora Maguire e também ligou para a ambulância e contou o que aconteceu. Quando a professora Susan estava com a professora Maguire esperando a ambulância dentro da sala de aula, o Will, ele se aproximou mais uma vez e dessa vez ele só espiou pelo vidro que tinha na porta da sala de aula. Ele olhou para ver se a professora tinha morrido e tal. Ele parecia uma cena comum para ele. Ele não demonstrou nenhum sentimento, não estava feliz e muito menos triste. Ele apenas olhou, ele foi em direção à sala de aula na qual ele estava antes, na sua sala de costume. Ele descartou a arma do crime, a faca, ele se sentou como se nada tivesse acontecido, até que um outro professor chega, pega ele e leva ele até a recepção da escola e eles ficam aguardando os policiais. Infelizmente, a professora Maguire não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida antes da ambulância chegar. Um dos paramédicos que foi até o local disse que os ferimentos causados na professora foram os piores que ele já tinha visto. Quando os policiais conversaram com o Will, eles ficaram apavorados com a sua atitude. O garoto estava totalmente confortável com aquela situação. Ele perguntou a um dos policiais qual era o seu filme favorito. O policial achou aquilo muito estranho, ele simplesmente não respondeu e o Will começou a falar sobre esportes como se nada tivesse acontecido. Ele também não tentou fugir em nenhum momento e depois a polícia descobriu que dentro da mochila dele tinha uma garrafa de uísque que ele levou porque ele queria comemorar a morte da professora. Depois disso, o Will foi levado até a delegacia e quando ele ia até a delegacia, ele sorriu algumas vezes como se fosse tudo normal. O Will permaneceu tranquilo o tempo todo e um psicólogo forense foi o responsável por fazer uma entrevista com o Will e até ele ficou surpreendido pela completa falta de empatia e disse que o adolescente possuía traços de psicopatia. O Will justificou as suas ações argumentando que os humanos tinham um instinto de matar uns aos outros, que isso vinha de muito tempo já e que era algo comum. Ele também falou do orgulho que sentia por ter matado a professora que ele tanto odiava. O psiquiatra concluiu que o William é um criminoso extremamente perigoso e que se esconde atrás de um jovem que aparenta ser muito calmo, mas que tem uma raiva incontrolável dentro de si. Depois de preso, a polícia verificou o celular dele para ver se eles encontravam alguma coisa e eles viram que no celular dele estava lotado de fotos de facas. Então ele criou uma obsessão por facas e também a polícia encontrou essas conversas que ele teve com alguns dos seus colegas falando que ele já estava planejando matar a professora Maguire.
O jovem começou a planejar o assassinato da professora cerca de 3 anos antes de cometê-lo, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Nunca ficou claro se o Will queria matar os seus outros 2 professores, quando ele comentou com alguns de seus amigos que também tinha essa vontade de matar mais esses 2, depois de matar a professora Maguire. Se ele queria e desistiu, isso nunca foi informado. O Will foi julgado e confessou ser o culpado responsável pela morte da professora. Os pais, também alguns alunos, seus amigos e professores deram os seus depoimentos e disseram que não conseguiam acreditar do que o Will tinha feito, porque ele era apenas um garoto comum que nunca demonstrou um comportamento agressivo. A gente sabe que o Will, ele planejou esse assassinato por mais ou menos 3 anos e nos dias anteriores ao assassinato, no sábado, no domingo, ele passou com a sua família, ele se divertiu muito, não demonstrou nenhum comportamento diferente que chamasse a atenção dos seus pais, dos seus irmãos, e ele agiu muito calmo também na manhã do assassinato. Ele não estava nervoso, para ele era algo comum que ele ia fazer, ele ficou tranquilo a maior parte do tempo, não demonstrou nem nervosismo na hora que cometeu o assassinato. Amanhã antes do crime, quando um dos seus colegas convidou ele para jogar cartas, o que era algo bem comum deles fazerem, o Will não aceitou e o colega disse que tudo bem, então a gente pode jogar no dia seguinte, e ele disse que não estaria na escola no dia seguinte. O colega naquele momento acreditou que ele simplesmente não iria, que ele mataria a aula e ele jamais imaginou qual era o plano do Will. O advogado de defesa do Will apoiou-se nos problemas psicológicos do seu cliente durante o julgamento. Mas apesar do fato do Will claramente ter problemas psicológicos, ele foi julgado normalmente. No dia 3 de novembro de 2014, a justiça condenou William Cornick à prisão perpétua com um mínimo de 20 anos. Anne Maguire tinha 61 anos quando foi assassinada. Ela e o seu marido Donald tiveram 2 filhas e depois adotaram mais 2 crianças que eram filhos de sua irmã depois que ela faleceu. Ela passou toda a sua vida profissional no Corpus Christi Catholic College, tendo lecionado lá por 40 anos e se aposentaria em cerca de 5 meses. A professora era considerada pela maioria dos alunos como a sua professora favorita, já que ela era uma senhora muito simpática, que se dedicava muito aos seus alunos, fazia de tudo para que eles aprendessem tudo o possível, e como ela passou mais de 40 anos na escola, muitas famílias conheciam ela, então várias gerações tiveram aula com a mesma professora e foi com certeza um choque na escola quando tudo isso aconteceu. Seu funeral foi realizado no dia 16 de maio de 2014. Foi a única vez na história da Inglaterra que uma professora foi assassinada por um aluno dentro da escola. A família da professora Maguire levantou uma questão importante sobre como que o Will conseguiu entrar dentro da escola com uma faca, também com uma garrafa de uísque, e os seguranças da escola não viram nada, e depois ele mostrou a faca para vários de seus colegas e ninguém fez nada. Todo mundo viu a faca e pensou que era apenas uma brincadeira dele. Ninguém foi até o diretor ou qualquer outra pessoa e falou que o jovem estava com uma faca dentro da escola, o que é claro que é proibido. E a família pensou muito que se talvez alguém tivesse falado algo que viram ele com a faca, talvez o crime pudesse ter sido evitado. Então, gente, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso terrível que eu trouxe. Eu lembrei de um que eu trouxe há alguns meses aqui no canal também, que também tem esse envolvimento de um jovem que matou a professora dentro da escola, mas naquele caso é um pouco diferente, porque ele não matou na frente de todo mundo, não foi tão explícito quanto esse do Will. Então, vou deixar o card aqui para vocês, caso vocês não tenham visto ainda. E como eu falei, foi um crime que chocou muito a cidade, principalmente a escola. Acho que ninguém esperava isso, mesmo que o Will tenha dado ali algumas dicas de que ele faria isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.